Esse vídeo é direcionado para aquelas pessoas que vendem pela internet e adoram, amam de paixão vender com promoção. Esse tipo de movimento ele é frequente em tudo que é mercado, mas muito mais em e-commerces. Infoprodutores até aproveitam alguns momentos, fazem algumas promoções, mas não é tão recorrente quanto lojas online, vamos dizer assim. E existem pontos positivos e pontos negativos de se fazer esse tipo de movimento que eu vou estar abordando aqui nesse vídeo, beleza? Quando se trata de promoção, qualquer tipo de promoção, eu estou tangendo o âmbito da oferta. Como eu proponho aquilo, um determinado produto, para a pessoa que está ali do outro lado, em troca de determinado valor, determinado preço, beleza? E as promoções, elas, grosseiramente, elas acontecem, entre aspas, do nada, que eu quero vender ali, eu vou tentar fazer uma promoção, eu vou modificar ali alguma coisa e vou ofertar, sei lá, um combo X, um bônus Y para a pessoa, vou fazer um ajuste ali na minha oferta para eu tentar vender mais, vou fazer uma promoção em cima disso para a pessoa. Beleza. Ou eu normalmente aproveito alguma sazonalidade. Eu aproveito algum momento, algum contexto de algo que está acontecendo, sei lá, tem o Dia das Mães, tem o Dia dos Pais, tem o Natal, tem Black Friday, sabe? E aí eu aproveito esses momentos aí para tentar vender um pouquinho mais, para dar um gás nisso. É bom, é maravilhoso estar aproveitando promoções, até porque quando a gente pensa nessas sazonalidades, principalmente, as pessoas, o mercado em si, ele já tende a buscar comprar nesse período. E isso é muito interessante de se pensar, porque quando eu estou no período, por exemplo, de Black Friday, quem não faz uma Black Friday, quem não participa de movimentos grandes de mercado, um Natal, para algumas empresas, Dia das Mães, então, esses pontos mais específicos de se fazer essas promoções, de ter essa sazonalidade muito forte, esses movimentos de promoção, normalmente essas pessoas têm um déficit muito grande de vendas, muito a mais do que o normal. Porque o mercado, o contexto no geral, está participando desses movimentos e os próprios clientes, o público em si, está buscando oferta. As pessoas já saem para a rua que nem parar para olhar para ti, para mim mesmo. Eu, esses tempos, estava pertinho da Páscoa, e aí, pô, eu vi promoção aqui, vi promoção ali, vi promoção lá. Chegou no final de semana, eu falei, pô, eu tô querendo comprar umas camisetinhas, eu vou sair para ver as lojas que estão com promoção nesse período. Que aí eu já vou comprar umas camisetas agora nessa Páscoa que tal, que eu tô precisando. E é isso. Eu já saí com a ideia do contexto na minha cabeça que estava rodando em torno da Páscoa, todo mundo fazendo promoção, e eu já saí com o intuito de aproveitar alguma loja que estava na promoção. Então, se a loja não está participando daquela promoção, daquele evento que está ocorrendo, eu praticamente já nem olho para ela. Porque por qual motivo que eu iria comprar? Claro, eu posso contextualizar com alguns, a qualidade dos produtos, enfim, ali a unicidade do posicionamento em si, mas por qual motivo que eu não buscaria alguma loja numa promoção dentro de um contexto muito forte de promoção, de venda, daquela sazonalidade, tá entendendo? Então, participar desses movimentos é muito bom, é ótimo, é maravilhoso, e junto com a corrente, rodar dentro desse fluxo de gente, sabe? Que está buscando por isso, aproveitar esses momentos. Beleza, eu posso dar um punch nas minhas vendas. Maravilhoso. Só que quando eu olho para qualquer tipo de promoção, eu tô tocando muito, batendo muito, alfinetando ali a tal da margem de contribuição, que grosseiramente é o quanto que eu estou ganhando de dinheiro, desconsiderando aí custos de anúncios, de divulgação, de publicidade, vamos dizer assim. E quem acaba se atentando mais à margem de contribuição, tocando nisso, são e-commerces. Mas para infoprodutores também tem, só que não é muito comum o pessoal acabar falando disso. Mas para qualquer tipo de negócio existe. Desde que ele faça uma publicidade, né? Desde que ele divulgue, tenha gastos em ads, anúncios, enfim. Então, quando eu faço uma promoção, acaba que eu como um pouco a minha margem de contribuição. Porque eu preciso vender mais para alcançar determinado faturamento. Entende? Se eu estou vendendo um produto que ele custa R$ 10 e eu dou um desconto e vendo ele por 7, eu estou comendo a minha margem de contribuição. Porque se eu vendesse por 10, a minha margem, o quanto que eu ganho, vamos dizer assim, o meu lucro, no final das contas, ele seria maior do que se eu vendesse por 7. Então, se eu estou vendendo por 7, eu tenho que vender mais quantidades para compensar tanto o gasto nos anúncios, a divulgação, quanto a promoção em si, sabe? Para compensar essa margem de contribuição. Eu vendo mais em volume, só que eu vendo por um preço mais barato. Isso, dependendo, se eu não fizer com bastante cuidado,
eu acabo ficando basicamente no 0 a 0, às vezes, dependendo da coisa, eu acabo sendo negativo. Muita gente vende, pô, vendi horrores, fiz promoções, mas aí tu vai olhar o lucro real da pessoa, foi minúsculo. Porque o cara fez uma promoção tão agressiva, o cara deu tanto desconto, deu pacotes e deu bônus e deu isso e aquilo para tentar vender num volume muito grande, e isso para qualquer cenário, para qualquer contexto. Se eu olhar para uma prestação de serviço, se eu olhar para um e-commerce, se eu olhar para um infoproduto, só que aí a pessoa foi lá e diluiu a margem de contribuição dela, o lucro dela ficou assim, ó, minúsculo. Eu vendi um volume absurdo, mas ó, o lucrinho desse tamanho. Beleza? Então tem que se tomar muito cuidado com que tipo de promoção tu vai fazer para aproveitar essas sazonalidades. É bom, é maravilhoso participar desses contextos, desses momentos, beleza? Mas com cuidado, tem que prestar atenção para ver até qual ponto que a promoção ela não está afetando o teu lucro. Até que ponto que é saudável participar disso, para que tu faça esses movimentos que o volume que tu esteja vendendo com a promoção compense o teu lucro no final. Beleza? E também, quando eu olho para essa questão de tá fazendo promoção, aí tem um grande ponto, uma grande exclamação aí no contexto de não olhar para as sazonalidades e ficar vendendo com promoção a qualquer custo, sabe? Muita gente sustenta as vendas só em cima de promoção. E isso é um baita de um tiro no pé. Que nem eu comentei agora, tem a questão da margem de contribuição. Quando eu estou dando promoção, 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 minha margem de contribuição, ó, ela tende a diminuir, sabe? Eu tenho que vender um volume muito grande, gigantesco, para que eu compense essa questão da margem de contribuição. E aí, para que eu venda um volume muito grande, eu tenho que injetar mais dinheiro em anúncios, enfim, tal. Tem que botar aí na balança para ver qual tipo de movimento compensa eu fazer, né? Qual tipo de promoção em si. E a questão é que quando eu estou fora de sazonalidades e eu fico sustentando as minhas vendas com promoção, isso acaba se tornando muito arriscado, porque tem o lance da margem de contribuição, só que também, tão forte quanto isso, eu tenho a questão da própria educação da audiência, das pessoas que me seguem, que eu converso com o meu público, que eu estou diariamente criando relacionamento e também oferecendo meus produtos, sabe? Porque no momento em que eu habituo as pessoas à promoção, à promoção, à promoção, eu sou o Arthur aqui, eu tenho um curso XYZ, beleza. Se eu, toda vez que eu divulgar meu produto, eu falar que ele está tendo promoção, que ele está tendo promoção, que ele está tendo promoção, que ele está sempre em promoção, a minha margem de contribuição ela está diminuindo e eu também estou educando o público a se acostumar com promoção. E mais promoção, e mais promoção, e mais promoção. No momento em que eu tentar melhorar essa margem de contribuição, diminuindo a promoção, é bem provável que as compras diminuam absurdamente. Se não, estagnem. Isso daí é um quadro muito comum. Diversas pessoas de diversos tipos de negócios e nichos que eu já conversei, que eu já participei, eu já percebi esse movimento. E é muito comum das pessoas reclamarem que, pô, eu tô vendendo quando eu faço uma promoção, quando eu coloco tal bônus, quando eu faço tal coisa. Mas quando eu tiro e eu tento vender o meu produto num preço que eu acho que é legal, numa condição que seria sustentável, que seria agradável pro meu bolso ali, pro meu lucro, no final das contas, eu acabo não vendendo nada. Só que aí é complicado. Tu educou, tu trouxe sempre promoção, promoção, promoção para tua audiência, no momento que tu tira, o pessoal não vai querer comprar. Até porque eles já estão habituados a ter aquela recorrência de determinadas ofertas, sabe? Então, eles já vão ficar esperando aquele movimento, sabe? Olha, não vou comprar agora, porque daqui a pouco já deve aparecer uma promoção de novo. E até tu tá reeducando esse público, sabe? Demora, leva um tempo. Aí tem que ver quanto tempo demora o movimento de tu conseguir transmitir uma mensagem sólida para as pessoas, para a tua audiência inteira. Dependendo do tamanho, volume, demora meses. Às vezes é papo de semestre, às vezes até um pouco mais, para que tu consiga reeducar a tua audiência, conseguir chegar a todo mundo com essa mensagem, sabe? Que todo mundo consiga entender, comece a se habituar a comprar de ti, sem estar tá participando só de movimentos de promoção, sabe? Então é preciso se lidar com bastante cuidado, porque quando eu penso em vender só com promoção, fica complicado justamente por esses pontos, da margem de contribuição e da educação da minha audiência, sabe? E também vale muito a pena se atentar a manter uma comunicação mais focada em perenidade. O que muitas pessoas acabam falando aí, gente que produz conteúdo para fora, enfim, trouxeram esse tempo para o Brasil também, do tal do evergreen.
quando eu for fazer anúncios, quando eu for fazer páginas, quando eu for fazer ofertas, quando eu for embutir a minha comunicação no âmbito geral, em torno de algum produto, eu comunicar aquilo de uma maneira que seja perene, de uma maneira que não seja passageira. Se eu falar de sempre de um contexto X, esse final de semana, tal, 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 e, por exemplo, para pensar num conteúdo. Se eu fizer um conteúdo que eu venha falar de, sei lá, eu venha analisar o caso do fulano que aconteceu, sei lá, semana passada. Teve lá o Joãozinho que aconteceu tal coisa, eu vou analisar aqui no canal aqui, de copy, de negócios digitais e tal, e eu vou analisar a página de vendas do cara ali que fez uma promoção semana passada, no contexto XYZ. Quando passar aquele contexto, a força daquele conteúdo vai se diluir absurdamente. Claro que tem muita coisa que dá para te aproveitar, mas o foco daquele conteúdo, ele tá ligado ao contexto em si, sabe? Vai ter muita força, vai ter um punch naquele momento, só que depois, com o passar do tempo, conforme vai se afastando daquela sazonalidade, daquele período XYZ, a, a frequência com que as pessoas olham e buscam por aquele tema vai diminuindo absurdamente. Até acontecer novamente. E quando acontecer novamente, provavelmente eu vou ter que me agarrar no outro evento, por causa que o que eu fiz há um ano atrás já não vai mais estar valendo, já não vai estar com mais tanta força. Entende? E para isso, eu penso e embalo toda a comunicação dos produtos, dos serviços, seja lá do que for, sabe? Amarrar em coisas perenes, coisas que não vão se diluir com o passar do tempo, coisas que não estão ligadas somente a uma sazonalidade, sabe? Eu pensar em conceitos, em campanhas que vão estar amarrados com coisas que perduram ao longo do tempo. Se eu for fazer um conteúdo e eu não pensar na sazonalidade, mas eu só falar, estou, sei lá, fazendo uma análise de 5 anúncios aqui do cara tal num contexto tal. Beleza. Aquele contexto provavelmente vai se repetir várias vezes ao longo do tempo. Várias vezes. Vou fazer análise de 5 anúncios de vendas, sei lá, do Leandro Ladeira. Leandro Ladeira é um cara conhecido, é um cara renomado aí no mercado, muita gente conhece, já tem uma força de pesquisa em cima, beleza, é um conteúdo interessante de se fazer. E também anúncios de venda. Anúncios de venda são eternamente recorrentes, sabe? Tem sempre gente buscando, tem sempre gente querendo fazer, tem sempre gente vendendo, sabe? Então é uma coisa recorrente, é uma coisa que eternamente vai ter busca, e aquele conteúdo não vai se perder. É a mesma ideia quando for amarrar a comunicação de um produto para estar vendendo ele. Se eu ficar sempre amarrando a minha comunicação em cima de sazonalidades, toda hora eu tenho que ficar fazendo mudança em página, em e-mails, eu tenho que ficar mexendo em tudo que é fluxo, no contexto, no âmbito geral, sabe? E eu acabo tendo esses picos de buscas, picos, sabe? E não uma coisa contínua, perene. E aí, quando eu venho fazer alguma promoção, venho aproveitar alguma sazonalidade, aí eu faço um pico, sabe? E volto. É só que aí, se eu fico sempre amarrando em coisas que se diluem com o passar do tempo, ao invés de permanecerem, sabe? Eu acabo tendo esses vales bem acentuados com o passar do tempo. Eu tenho um pico, só que depois, pum, eu despenco. Porque quando passou o momento, passou o interesse, passaram-se as buscas, e aí eu tenho que mexer em tudo novamente. Isso é um movimento, nossa, muito recorrente. Das pessoas que elas estão sempre mudando a comunicação conforme o cenário muda. O cenário muda, muda-se o contexto, muda-se o momento, e as pessoas estão sempre correndo atrás do próprio rabo, ao invés de amarrar a comunicação em coisas que não vão se diluir com o passar do tempo. Eu amarrar o produto em benefícios reais dele, perene, o curso XYZ, ali o produto físico que eu tenho e tal, amarrar nos próprios benefícios do produto. Eles não vão se diluir com o passar do tempo. Sabe? O que a pessoa ganha com esse produto? Ah, beleza. A pessoa, ela fica mais magra. Sempre tem gente buscando por emagrecimento. Então eu amarro o forte da minha comunicação em emagrecer. E não no dia das mães. E não no não sei o que. Sabe? Senão eu tenho que estar sempre correndo em volta do próprio rabo. E aí, quando acontecerem esses eventos, eu vou lá e só mudo a minha oferta. Se eu quiser participar um pouquinho, faço um anúncio outro específico, mudo um pouquinho a página ali num contexto ali micro, sabe? Dali de um dia, de uma semana, enfim. E depois mantenho a comunicação em torno da perenidade, da coisa que vai sustentar meu produto ao longo do tempo, a minha venda ao longo do tempo, sabe? Então é sempre preciso tomar bastante cuidado com essa questão de estar fazendo promoções, de estar aproveitando sazonalidades para vender. É maravilhoso, é ótimo, só que tem que cuidar muito com essa questão da margem de contribuição, que ela vai diminuindo conforme vai se fazendo promoções cada vez mais agressivas, da questão da educação do próprio público, de estar se antenando e estar se habituando, estar sempre comprando com promoção e ficar sempre esperando esse movimento, enquanto para de fazer as vendas, elas diminuem absurdamente, se não cessam,
sabe? E a questão de também amarrar a comunicação não só em torno de coisas que acontecem pontualmente, e sim coisas que são perenes, coisas evergreen, para sempre verdes, que estão sempre florescendo, sempre florindo, vamos dizer assim, entendeu? Então, é basicamente isso. Faça promoções, aproveite esses movimentos, mas tome cuidado para não ficar só refém desses pequenos fragmentos aí de tempo e tá sempre correndo loucamente. Além de também estar habituando a tua audiência a comprar só quando isso acontece. Fechou? É basicamente isso. Espero que tenha aberto a cachola aí um pouquinho. E é isso. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Até pode trazer sugestão de outros. Vai ser super bem-vindo. Curte, comenta, compartilha com quem que você acha que vai ser útil também. E fica aí por dentro de mais e melhores vídeos. Cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.